Palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Prezados irmãos e irmãs, a liturgia da palavra desta celebração dominical nos introduz na temática, uma das temáticas que são, podemos dizer assim, o norte na vida de todo aquela que deseja configurar a sua vida de acordo com a vontade de Deus e fazer das palavras de Jesus o seu projeto de vida. Hoje nós falamos da confiança, que é uma das grandes virtudes que nos foram reveladas por Deus na pessoa de Jesus Cristo e que justamente deveria ser a tônica da vida de cada cristão, sobretudo no mundo de hoje. Portanto, a liturgia da palavra de hoje nos apresenta justamente a confiança como o meio de vida, a razão pela qual o cristão deve conformar a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Feliz aquele que confia no Senhor e maldito aquele que confia em si próprio. São estas vamos dizer assim, o paradoxo que é apresentado tanto na primeira leitura, tirada da profecia de Jeremias, mas também concretamente apresentado por Jesus no Evangelho. Quando Jeremias escreveu, ou melhor, seus discípulos escreveram este trecho: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, estava justamente fazendo uma reflexão da situação na qual o profeta viveu. Que é muitas vezes a tentação também nossa, porque o povo de Israel ao longo da história, este povo que foi eleito por Deus, herdeiros da aliança primitiva, aquela que foi confirmada a Abraão, Isaque e Jacó, nossos pais na fé, mas também a Moisés, a quem foi dada a lei, e aos profetas. Aqui vemos a pessoa de Jeremias. Este povo de Israel que, embora caminhando junto com Deus, incorre sempre no pecado da idolatria, incorre sempre no pecado de querer colocar o homem, colocar a si próprio no lugar de Deus, que, como dizia há pouco, poderia também ser uma das tentações, uma das grandes tentações do nosso tempo, quando muitas vezes queremos colocar as nossas vontades, as nossas capacidades e tantas coisas que são inerentes à nossa realidade de vida no lugar mesmo de Deus, não é? Por isso que nós cantamos no Salmo, né, tão maravilhosamente bem cantado: é feliz quem a Deus se confia, porque justamente é depositando a confiança no Senhor que todas as razões, todos os motivos da nossa vida, da nossa razão de ser, da nossa existência, são confirmados, são revelados. Porque esta é a missão pela qual nós estamos neste mundo. Nós fomos criados para amar, porque fomos frutos do amor de Deus. Deus nos amou por primeiro, disse São João. Por isso que nós devemos nos amar uns aos outros. No Evangelho que nós acabamos de ouvir, o evangelista Lucas faz um relato muito interessante de uma das passagens mais belas, um dos discursos mais conhecidos de Jesus, que é o discurso das bem-aventuranças. Quem costuma ler a Bíblia, ou quem conhece bem, sabe que estes discursos das bem-aventuranças são apresentados em dois evangelhos: o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, esse que nós acabamos de ouvir. Isto é, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas foram escritos quase contemporaneamente, por volta do ano 80, 85, não é? E que é justamente um momento em que a comunidade já percebe um amadurecimento na fé a respeito da própria confiança que a comunidade, a igreja, deposita na pessoa de Jesus. Tanto é que o próprio Jesus se chama de Filho do Homem, não é? Este é um título cristológico
muito importante, e que ninguém no Novo Testamento chama Jesus com este título, Filho do Homem, somente Ele, porque é uma categoria muito superior a todas as outras a qual Jesus é chamado no Evangelho, Cristo, Filho de Deus, profeta. Nós temos outros personagens bíblicos que são chamados também com estes títulos, mas Filho do Homem é uma categoria muito superior a todas essas. E o próprio Jesus, quem acompanha a liturgia desses últimos domingos, percebe que o evangelista Lucas faz um itinerário, faz um esquema que apresenta a missão de Jesus, que se inicia na sinagoga de Nazaré, na Galileia. Isso nós vimos há dois domingos atrás. Vimos também o momento em que Jesus escolhe os primeiros discípulos, notadamente a figura de Pedro, naquela pesca frustrada na beira do mar da Galileia. E Jesus, dando um salto nos capítulos de Lucas, Jesus escolhe os outros discípulos e constitui assim o seu primeiro grupo. Isso Jesus faz no monte. Quando Jesus sobe no monte, Jesus sobe para rezar, para meditar. E depois de muita oração e meditação, Jesus escolhe os seus discípulos e agora definitivamente desce o monte. E agora começa então a ensinar todos aqueles que desejam ouvir a sua palavra. Que é justamente o que acontece. Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Então este é o famoso discurso da planície. Enquanto que Mateus chama este discurso de sermão da montanha, o discurso da montanha, Lucas chama de sermão da planície. E diante de Jesus estava uma grande multidão, de toda a Judéia e de Jerusalém, simbolizados pelos judeus, ou seja, aquele povo da primeira aliança, os herdeiros da aliança, mas também não estavam só os judeus ali, estavam também pagãos, ou seja, habitantes de Tiro e Sidônia, para mostrar justamente que a salvação que vem de Deus, que nos é apresentada na pessoa de Jesus, ela é para todo o mundo, ela abarca todo o universo, toda a totalidade, a humanidade presente no mundo. É bem verdade que o anúncio foi dirigido primeiro aos judeus, mas também os pagãos têm direito de ouvirem esta palavra e de terem acesso livre à salvação que vem de Deus. Por isso todos nós que estamos aqui somos convidados a ouvirmos a palavra de Jesus, a meditarmos com Ele e justamente tornar esta palavra prática, praxis na nossa vida. A diferença do Evangelho de Mateus, em que são elencadas 8 ou 9 bem-aventuranças e muitas vezes descrita de modo genérico, Jesus, ele direciona as suas bem-aventuranças para aqueles que o escutam. E que também serve para nós hoje aqui nesta celebração. Jesus diz: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Diferente de Mateus, quando dizia bem-aventurados os pobres em espírito, falava em terceira pessoa. Aqui Jesus fala em segunda pessoa, direciona para ti. Bem-aventurados vós, os pobres. Mas o que é esta categoria pobre, segundo o Evangelho de Lucas? Poderia significar duas opções que o evangelista teve. A primeira não deixa de ser uma situação a qual ele próprio vivia, que era uma situação de pobreza, de miséria muito grande que havia naquela região, como também existe no mundo de hoje, né? Quantas pessoas nós conhecemos ou que nós vemos todos os dias que não tem absolutamente nada nem para vestir, quanto mais para comer, não é? Porque a desigualdade humana é fruto justamente do pecado, né? Quando alguns querem serem o dono da maioria das coisas e deixa a grande maioria sem praticamente nada, não é? É isso que Deus despreza, não é? Quando poucos acumulam muito e muitos não têm absolutamente ou quase nada.
não é? Porque isso desagrada aos olhos de Deus. Por isso que Jesus diz: felizes sois vós, os pobres, porque o reino de Deus há de ser vosso. São os herdeiros do reino de Deus. Contudo, não significa que Jesus está vangloriando uma condição social. Já disse e repito, não é uma condição querida por Deus. Pelo contrário, não é? O amor, o mandamento de Deus é o amor. É justamente fazer com que todas as pessoas possam amar umas às outras. E amor é partilha, amor é doação, não é? Depois Jesus direciona mais 3 bem-aventuranças. Aos que têm, bem-aventurados vós que agora tendes fome, bem-aventurados vós que agora chorais. E a 4ª bem-aventurança, Jesus direciona especificamente para os seus discípulos. Felizes são vocês quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem, isto é, por causa de mim, não é? É a bem-aventurança que é dirigida a todo aquele que deseja se tornar um discípulo de Jesus, não é? Quem deseja seguir Jesus mais de perto deve estar preparado para as perseguições, não é? Assim como o profeta Jeremias, na primeira leitura, que foi duramente perseguido, também hoje, no mundo de hoje, nós vemos que quantas realidades em que vivem os cristãos no mundo de hoje, vivem perseguição, não é? E esta realidade não está muito diferente de nós aqui, onde quer que nós estamos. Às vezes, nos simples comentários, comportamentos, existe uma cultura, uma massificação que tenta, de um modo ou de outro, inibir o cristianismo e sua moral que moldou tantos pensamentos em tantos países, em tantas épocas, não é? Tomemos cuidado com isso e permaneçamos firmes, não é? O próprio Jesus diz: alegrai-vos nesse dia e exultai, né? Às vezes, uma pessoa que vive os preceitos de Jesus Cristo, muitas vezes pode incorrer aquela tentação do desânimo, da vontade de desistir, não é? Na própria comunidade, por exemplo, pode acontecer que alguém se sinta magoado porque tenta fazer o que é bom ou tenta fazer aquilo que é de acordo com a palavra de Deus e às vezes encontra resistência na própria família, entre alguns amigos, enfim. Alegrai-vos e exultai neste dia, porque será grande a vossa recompensa no céu, diz Jesus. Este trecho, alegrai-vos e exultai, serviu de inspiração para o Papa Francisco redigir um documento muito precioso, que fala sobre a santidade nos dias atuais, não é? Que a santidade, ela é ao alcance de todos nós. Não é necessário ser um grande místico ou ter um contato 24 horas por dia com as realidades da igreja e etc., aquela coisa toda. Não, a santidade pode ser vivida no cotidiano, no nosso trabalho, na nossa família, quando o nosso coração está em Deus e Deus permanece conosco. E quando nós tornamos esta comunhão espiritual entre eu e Deus comigo, visível na vida das pessoas, isso é vida de santidade. Em contraposição às 4 bem-aventuranças, Jesus profere 4 maldições. O mesmo esquema apresentado pelo profeta Jeremias: maldito, bendito, não é? Bendito, maldito. Ai de vós os ricos, ai de vós que agora tendes fartura, ai de vós que agora rides, ai de vós todos quantos vos elogiam, não é? Como dizia, Jesus não está fazendo uma crítica, assim como não estava exaltando a pobreza como condição social, Jesus também não está criticando a riqueza como condição social. Não é que uma pessoa tenha muitos bens materiais, ela seja condenada, vamos dizer assim. Não. Pelo contrário, muitas vezes, pessoas que podem ter muitos bens materiais, mas também aquelas que não têm tanto, podem
depositar a sua confiança, a sua segurança, a razão pela qual vive em todos os seus bens. Isso se expande em todas as suas capacidades. Cria-se, portanto, um mundinho, uma zona de conforto, não é? Em que eu fico na minha bolha, isolado dos males dos meus irmãos, e muitas vezes não tenho aquela sensibilidade própria dos filhos de Deus. Ai de vós! Jesus convida, portanto, a todas as pessoas, aquelas que têm muito, a compartilharem, independentemente de condição social, mas também os dons, mas também a própria vida. Isto requer uma gama imensa de fatores. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a exemplo das bem-aventuranças de Jesus, somos convidados, portanto, a encarná-las na nossa própria vida, a tornar o mandamento de Jesus presente no coração, mas também nos atos, para juntos progredirmos na implantação do reino de Deus, que é o seu projeto de salvação, não é? Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. É acreditando em Jesus, escutando sua palavra, como no domingo passado, e tornando prática na sua vida, que confessamos Jesus como nosso Senhor e Redentor. Porque, como disse Paulo na segunda leitura, se Ele não ressuscitou, a nossa fé é vã. E é para lá onde nós iremos, porque o céu já começa aqui. E quando todos nós estivermos com Ele, quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Amém. Podemos fazer um instante.